Vamos lá. Olá, muito boa noite, Adriana Silveira, e hoje com o Roberto Silveira aqui, né? Não somos parentes, mas com certeza irmãos de alma, né, Roberto? Estamos aqui para falar de confiança, segurança e autoestima, né? É um tema que é bastante pedido nas minhas lives, tá, Roberto? Então, a gente, né, conversando ali, eu disse, não, o Roberto é um especialista em emoções, inclusive tem um curso sobre isso, né, Roberto? Depois fala um pouquinho sobre isso. E estamos aí, né, trazendo esse tema, né? Eu sou Adriana Silveira, sou facilitadora de barra de axis, também de registros acásticos, mesa radiônica, né? E esse programa visa, né? Quando eu pensei nesse programa, foi realmente assim, ó, trazer pessoas muito qualificadas para trazer consciência, né, entendimento, trazer um despertar, tanto espiritual quanto, né, quanto do seu dia a dia, né, sair dessa matrix que a gente sempre fala, né, que é fazer tudo, né, como se é aquela coisa, tudo igual todos os dias, né, Roberto? Então vamos fazer hoje esse momento diferente, vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando, gente. Essa live com certeza pode ajudar muita gente, tá? E agora eu vou passar a palavra aí para o meu queridíssimo convidado, Roberto Silveira. Roberto Silveira, o show é seu. Seja muito bem-vindo aí no Maná, primeira de muitas aí. Querida, muito obrigado por estar aqui com você hoje. É um prazer, né? Como a gente conversou um pouquinho, acabei de chegar do hospital, passei o dia todo atendendo lá, então estou um pouquinho com o olhar assim meio para baixo, né? Mas estou aqui de Não coração, tá. de alma. E o seu convite é um convite muito sempre especial de estar com você, que é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, que eu admiro, que eu tenho muito carinho, né? Nos conhecemos nas redes sociais, temos o mesmo sobrenome e com certeza temos também muita sintonia e muito amor. Muito obrigado, Dri. Eu adoro estar com você sempre. Para mim é um Eu prazer estar também. aqui com você. Viu? Vamos Eu lá. também, com certeza. Olha aí, só quero dar um bom. Tá chegando aqui a Isabel, que é de Portugal, aqui, a Aparecida, minha queridona Ana Maria. Ana Maria tá aqui, acho que a Ana Maria é aqui de Porto Alegre. Sejam todas bem-vindas. Gente, curta e compartilha aí o que o Roberto vai falar, gente. Assim, ó, ele é psicólogo, ele tem muita coisa legal que ele compartilha com o maior amor para nós, né, Roberto? Então, Exatamente. seja Vamos lá. bem-vindo aí. Desenvolvimento da autoconfiança, né, e da autoestima. Esse tema, Dri, ele é uma questão muito importante nos dias de hoje, né? O que nós estamos passando nesse momento tão peculiar, tão especial da história da humanidade, é fundamental que a gente tenha essa capacidade de lidar com as informações, com os enfrentamentos, com os estímulos que vêm de fora, né? E como lidar com isso? Na década de 80, existia um escritor muito famoso nos Estados Unidos chamado Daniel Goleman, que grande parte das pessoas conhecem, né? Ele escreveu um livro que ficou muito famoso e assustou a terminologia que foi a inteligência emocional, né? Até então, como assim falar de inteligência emocional? E nesse livro ele dissecou, né, parte da psicologia positiva, que é uma força dentro da psicologia muito nova. Ele dissecou exatamente sobre isso, né? A capacidade que a gente tem de lidar com os enfrentamentos, a resiliência emocional. E como que a gente pode fazer isso utilizando-se da inteligência, né? É um desafio muito grande, Dri, ser inteligente dentro das emoções, porque isso faz parte da gestão emocional que a gente não tem genética, que a gente não tem educação em escolas, em casa, né? Nós somos sempre muito reprimidos. A pedagogia das emoções, a grosso modo, é reprimir as pessoas, é controlar as pessoas, é podar as manifestações das pessoas. Então, isso é muito novo para um mundo que aprendeu durante séculos, quiçá milênios, a entender que as emoções elas precisam ser sufocadas, suprimidas, né? Então, o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, ele é um papel fundamental para que qualquer sujeito consiga caminhar na vida. Sem esse arquétipo, inclusive, né, sem essa força, a gente é elevado
E agora, nesse momento tão doloroso que a humanidade passa, a gente começa a ver as pessoas que dão conta de estar nesse mundo enfrentando tantos estímulos, né, agressivos, subversivos. As redes sociais é um mar de ódio, de trocas, de polaridades, né, onde pouco as pessoas conseguem dialogar com isso. Então, autoestima não as pessoas confundem muito que a autoestima muitas das vezes é grosseria, é ignorância. A pessoa que tem uma autoestima desenvolvida, porque ela é grossa, porque ela é dura. Esses foram os perfis psicológicos traçados no passado. Os chefes eram assim, né? Acreditava-se que para você ser um bom chefe, você precisava mandar com austeridade, mas isso não tem nada a ver. Isso é o desequilíbrio da autoestima. Isso é o desequilíbrio. Isso são, como dizia Adler, um grande psicanalista, muito amigo do Freud, que ele desenvolveu os complexos, né? Isso é um complexo. O complexo de super e de inferioridade, sim, eles são complexos, eles são, né, coisas distoantes, são polaridades, e que se expressam dessa maneira nos cargos de chefia ou nos cargos de submissão, mas sempre revelam traumas psicológicos, sempre revelam aspectos emocionais que demonstram que aquele indivíduo não está em equilíbrio, né? Então, aonde conquistar isso? Você mesmo trabalha, você é uma grande terapeuta, trabalha com técnicas e ferramentas que levam as pessoas a esses estados, né, Dri? Esses estados de harmonia, esses estados... O Barra de Axis, por exemplo, faz isso, né? O cérebro diminui a sua frequência, a sua intensidade, e a pessoa consegue, né, ter uma resposta mais harmônica. Porque é isso que falta na sociedade, né, Dri? Os grandes seres que passaram por aqui e foram líderes espirituais, religiosos, eles eram seres pacíficos. Mas o que a sociedade fazia com eles? A sociedade feria, machucava, quando alguns iam para a fogueira, outros iam, né, enfim, eram mortos. E o que esses seres deixaram de marca, né? O não revide, mas é um não revide harmônico. Não é um não revide desarmônico. Não é uma pessoa, desculpa, não é uma pessoa que ela tem uma autoestima, mas ao mesmo tempo todas as agressões que ela vivencia, ela toma para ela, internaliza, né, ela adoece. Não é esse tipo de autoestima. Roberto, eu acho que a autoestima é muito confundida com arrogância, né? Eu acredito assim, a arrogância no sentido de, né, vocês ter o teu alter ego, né? Você sentir esse empoderamento, e muitas pessoas que não o têm sentem assim, ela é metida, ela é arrogante, ela é, sabe, mas é uma pessoa que se apropriou do seu poder pessoal, né? Eu já passei por isso várias vezes, por ter essa força, essa potência que pessoas não conseguem entender muitas vezes, e porque eu tenho, né, eu me considero uma pessoa com uma autoestima bem elevada, pelo sentido de entender o meu poder. Simples assim, eu entendo que eu tenho um poder e esse poder é meu, né? Me empoderei dele e aí sei. E eu acho que é isso que as pessoas confundem muito, na verdade, que tu falou nas grandes sociedades, as pessoas fazem essa confusão de autoestima, né, com o superego, com o hiperego, com, né, você maltratar os outros, na verdade, você se apossar disso de forma errada, né? Exatamente. Eu estava conversando hoje com uma amiga no trabalho, uma enfermeira que trabalha comigo, e nós estávamos falando, ela falou assim para mim, Roberto, olha a pergunta dela, qual o sentimento ou qual a atitude que você, como psicólogo, pode me dizer que mais machuca o outro? Aí eu falei para ela, a atitude que mais machuca o outro, e aí me lembrei do trabalho do Dr. Lin, um psicólogo que desenvolveu usou a famosa técnica do Ho'oponopono, atendendo a presos no Havaí, em que ele trabalhava com o quê? Com o perdão. Existem relatos que ele fala que muitos presos chegavam a cair no chão e gritar e dizer, eu não mereço esse tipo de fala. E aí eu falei para ela, você sabe qual que é o que mais machuca o outro? Se você quer a minha análise psicológica, é você perdoar alguém. Porque perdoar alguém é um ato de tão forte empoderamento. Quem perdoa
né, adquire uma força tão grande, que é a força da compreensão. E essa força ela é tão forte que ela machuca aquele que recebe. Porque a maior dor da consciência é a dor da culpa. E eu trabalhei na cadeia também. Durante 7 anos eu atendi a muitos presos. E testando esses métodos, ouvindo essas falas, eu pude ver que é isso aí, né? Então, olha que interessante. O que nos confere poder? O que nos confere autoestima? É você trabalhar com esses valores e com essas emoções que a gente entende que isso é fraqueza, mas isso não é fraqueza. Perdoar não é ser fraco, né? Compreender não é ser fraco. É parte de uma inteligência emocional e é parte de um grande poder que você adquire nas suas mãos. Quando você compreende o outro, quando você entende, né? Eu sei, e o que eu estou falando aqui soou em muitos momentos na minha vida como uma pregação, porque em muitos momentos da minha vida eu não consegui ser assim. Mas quando eu consigo ser assim, na máxima expressão, eu entendo que eu tenho poder. E aí não é um poder egóico, não é aquele poder do, eu vou perdoar porque eu quero ser maior do que ele. Porque muita gente fala isso, né? Perdoa para você ser maior do que ele. Não, é o perdão verdadeiro, genuíno. Aquele perdão que não usa o ego para se proteger. É o perdão que compreende. E aí isso gera mais e mais autoestima. E isso gera mais e mais empoderamento psicológico. Não é assim? Sim, com certeza. Com certeza. Deixa eu só dar uma boa noite, que chegou algumas pessoas aqui, ó, Ana Maria, a Maria Santos, a Karen, a Isabelle, a Ivanise, a Vanessa, e o Gideon aqui também, chegou agora aqui. Boa noite a todos. Se quiserem fazer perguntas, pessoal, façam perguntas, né, Roberta? A gente está aqui para responder, que a gente sabe, né, que às vezes é muito desafiador. Nós estamos passando por um momento, né, esse processo mundial aí, que a gente precisa se reinventar em relação, inclusive, à nossa segurança, no sentido, né, segurança de sentir, nossa, isso aqui, ok, eu respeito isso que está acontecendo, né, Roberto, mas eu não aceito isso para mim, né, porque eu acredito, tem gente, eu brinco com algumas pessoas, eu não reconheço essa situação aí da doença, não gosto nem de falar o nome. Então, se eu não reconheço isso no meu campo, na minha dimensão, na minha existência, eu não reconheço. Então, assim, as pessoas, tu acha que tu não pegou por causa disso? Eu não sei, mas eu não peguei. Olha que eu não saio. Desde que começou, eu não deixei de fazer nada. Acho que tu também acabou não pegando, né, Roberto? Tu não pegou, né? Não chegou a pegar Covid, né? Não. E assim, entro em UTIs, né? 2, 3 vezes por semana, entro dentro de UTI. E eu também tenho essa mesma postura, Adri. Essa é a postura, né? Não, é uma postura de respeito. A gente não desrespeita a doença, não desrespeita isso. Sim. É uma postura de respeito, né? Sim, mas é como você falou, não aceitar que isso tome conta da nossa vida, né? Esse medo, essa culpa, essa sensação terrível, né, que nós ficamos, que a gente vê muita gente vivendo isso, né? Agora é aquilo, né, Dri? Sim. Há quantos anos, há quantos séculos e há quantos anos, em se tratando na nossa sociedade atual, nós fomos avisados sobre esse momento? Quantas culturas nos deram, tantos conhecimentos foram disponíveis, né, nos últimos anos, quantos avisos nós tivemos? E aqueles que se prepararam estão vivendo a sua vida melhor nesse momento. Aqueles que não vão ter que começar esse preparo emocional, que é a maioria das pessoas, né, que passaram sendo um tanto quanto irresponsáveis com a sua jornada espiritual e emocional. E aí, numa situação dessa, é natural que as pessoas se percam, não é verdade? Sim,
Sim. E aí, e é por isso que eu trouxe essa situação para a segurança, porque, gente, é trazer esse empoderamento, né, Roberto? É esse empoderamento de dizer, olha só, eu reconheço, eu honro tudo isso que está acontecendo, que é o nosso caso, né? E vários aqui, com certeza, mas eu não me coloco nessa frequência, nessa vibração, né? Porque a segurança, gente, é isso, é você ter respeito por algo, né? Se sentir seguro é isso, eu tenho respeito, né? Que nem a gente, vou dar outro exemplo que é bem assim, ó, questão do assalto, né? A gente sabe, a gente estuda física quântica, a gente sabe, assalto, a frequência do assalto é uma, né? Uma criatura tá com medo e eu tá querendo fazer aquilo e você tá com medo e aí dá o match, né? Então, eu quis trazer esse tema porque isso, gente, a segurança, ela começa de dentro, é você não se conectar com essas coisas ruins, é estar seguro que você está seguro, né? Então, é importante a gente entender isso, que eu vou sair na rua e não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, né? Então, eu acho que a segurança, tanto emocional, né? Porque por que as pessoas estão tão doentes? Porque elas não conseguem acreditar nisso, né? O desequilíbrio vem disso. Eu não acredito que eu vou sair na rua, não vou ser assaltado. Eu não acredito que eu não vou sair na rua, não vai me acontecer uma coisa ruim. As pessoas já estão nesse inconsciente coletivo tão forte que elas não estão conseguindo se conectar com isso, né, Roberto? Isso é importante a gente trazer, gente. É possível sim, é possível a gente estar, a meditação, né? Como você sempre fala, o Gideon também está aqui, né? Fala, é importante, né? A gente está conectado com o Criador, você também fala bastante de espiritualidade, né? A gente tem que estar conectado, né? Eu acredito que as pessoas que se conectaram e realmente estão vibrando alto, elas nem reconhecem a realidade que está acontecendo de tanto caos. Às vezes eu fico bem assustada, sabe, Roberto? Porque eu não vejo televisão, eu não escuto rádio, eu estou muito assim, de vez em quando eu olho o jornal. E aí, quando as pessoas começam a me contar as coisas, eu fico, é mesmo? E eu fico, meu Deus, isso está acontecendo. Você me fez lembrar uma história muito legal que essa história é verídica, ela aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos. Essa história é contada num livro de um escritor chamado T. Harv Eker, em que ele conta, foi um aluno dele, no livro O Segredo de uma Mente Milionária. A tradução para o inglês é igualzinho. É o seguinte, era um senhor que vivia no interior de uma cidade na Califórnia e ele começou a vender cachorro-quente. E ele começou a vender, ele gostava do cachorro-quente que ele fazia, do pão, ele tinha todo um carinho e ele começou a vender e começou a crescer. Belo dia, o filho dele foi estudar administração. E normalmente na cultura americana, os jovens eles são expulsos de casa e vão para o mundo estudar. As universidades, eles moram próximo e tal, e ele foi. Como era a década de 80, nós não tínhamos naquela época os instrumentos que se tem hoje de comunicação. Então, o que aconteceu? O jovem conversava muito pouco com o pai. E o pai começou, né, a trabalhar e falou para ele, vai na frente, você vai estudar e você vai tocar as nossas empresas, porque isso aqui ficará muito grande. O pai começou a fazer muito sucesso, e foi expandindo o negócio dele, expandiu para outras cidades, começou a abrir franquias, algo já muito normal nos Estados Unidos naquela época, muito famoso até em virtude do McDonald's, que era da década de 50, 60, já havia estourado nos Estados Unidos, e ele começou a crescer, a expandir. E o pai, muito empolgado, disse assim, quando meu filho voltar, ele vai ver tudo isso e ele vai administrar. E o pai falava com o maior orgulho do mundo. O meu filho estuda administração. Eu não pude estudar, eu trabalho e o meu filho está lá com o conhecimento para poder me fornecer isso. O que aconteceu? O filho passou um ano inteiro na universidade e voltou para passar as férias com os pais. Quando chegou lá, os pais fizeram a maior surpresa, receberam ele numa casa nova, uma casa gigante. Quando ele viu aquilo, o filho ficou chocado e perguntou para ele, pai, você é louco? O que o senhor está fazendo? O que o senhor passou fazendo esse um ano todo? Ele disse, meu filho, você não tem ideia, a nossa empresa explodiu, as vendas estão disparadas. E aí o filho botou a mão na cabeça, sentou e começou a chorar e disse, você vai destruir o seu negócio, você vai destruir a nossa família. E o pai não estava entendendo absolutamente nada. Falou, destruir o quê, meu filho? Ele, você não lê jornal?
você não vê mídia, você não sabe que nós estamos enfrentando uma das maiores crises de todos os tempos. O que, que o senhor fez com os seus negócios? Quanto? Aí começou a falar uma série de jargões próprios da administração, né, do conhecimento técnico. Quantas cargas você tem? Quantos sanduíches você deixou armazenados? Você não pode ter tudo isso. E aí ele foi colocando uma série de negatividades com o pai. O pai foi absolvendo, contrapunha algumas coisas, mas foi absolvendo. E o menino levou ele pela intelectualidade. Até que o pai chega e fala assim, meu filho, acho que você está certo. Eu devo dar um passo atrás, eu fui muito à frente. E aí, 2 anos próximos à frente, o pai vem à falência. E ao falir, ele ainda conclui, graças a Deus o meu filho viu antes, porque senão eu teria falido muito maior e teria levado a ruína à minha família. Esse rapaz foi fazer, na década de 90, o workshop do T. Harv Eker. E ele deu esse depoimento todo empoderado. E o T. Harv Eker falou para ele assim, aqui está o maior fracassado da história dos cachorros-quentes, porque aqui está o homem que poderia ter revolucionário, né? Ele poderia ter revolucionado toda essa história. E o cara não entendeu, né? E muitos anos depois ele se trabalhou, foi o aluno do T. Harv Eker, e o T. Harv Eker mostrou para ele o erro, e aí ele retomou os negócios e virou um grande empresário nos Estados Unidos. Então é assim, né? O que você ouve? O T. Harv Eker fala muito isso. A quem você escuta? A quem você ouve? Crise, né? Porque o que acontece, Dri? Se você tiver essa informação emocional na sua família, se teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, algum dos teus ancestrais, você sabe bem disso, né? Se comportou de uma maneira, né, com uma certa escassez, você vai ter a tendência a reproduzir isso. E aí só basta um disparador, só basta uma noticiazinha da televisão. A televisão, ela massacra em todas as áreas da vida. Se ligar a televisão, tá tudo uma tragédia. E para se defender daquilo não é fácil, né? Então você vê, a nossa construção da nossa autoestima passa por quem a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente toca, o que a gente sente, né? Então isso é muito sério. Eu também não tenho televisão na minha casa. Eu também não assisto televisão. Eu não aceito mais que os meus olhos, que a minha mente fique sendo estimulado dessa maneira, né? E eu não acredito. E assim, eu tô realmente uma pessoa completamente alienada com muitas das informações que as pessoas consideram, né, popular. Porque eu vivo... E com muito orgulho, né, meu amigo? E com muito orgulho. Eu digo, sou alienada sim e com muito orgulho. Deixa eu só dar um oi aqui para Creuza, Maria Lúcia, minha queridona. Essa é minha fã, assim, ó, tá sempre em todas as lives. O Oséias e a Cristiane, que entrou agora. Não, amigo, eu concordo plenamente, sabe? Quando eu parei de escutar, faz uns 4 anos ou 5, eu não me lembro bem, não lembro bem. Me lembro que eu adorava uma novela, adorava, né? Tinha aquelas coisas assim que eu amava. Hoje eu não consigo nem passar. Tipo assim, eu tenho televisão porque eu gosto de assistir filme, né? Séries, né? Mas só para isso. Só as minhas séries que eu gosto, bem selecionadas também, dentro de um conteúdo que eu sinto que vai agregar para mim, né? Para o meu coração. Mas é isso. Eu acho que a nossa autoestima, a nossa confiança, a nossa segurança, ela passa por todos os nossos estímulos, né? O visual, o auditivo, né? As pessoas que estão na nossa volta também, né, meu amigo, elas reforçam ou detonam, né? Porque não é só, que nem falou essa história, linda essa história, mas e é bem isso, né? Nós somos aquilo que as pessoas também acreditam que nós somos, né? E às vezes a gente está ali se empoderando e alguém diz, olha só, você tem que ir devagar, olha só que eu me lembro que quando eu fui para minha clínica, né? Algumas pessoas, nossa, mas tu deu um passo tão grande, essa sala é tão grande, né? Tem 4 salas, como assim? Sabe? Porque eu vim de uma sala de 17 metros para uma sala de 90, então era muita, né? Muita diferença, né? E aí eu disse, olha, né?
Se eu penso que eu posso, eu penso que eu não posso, da mesma forma eu tô certa, não é, Roberta? Então, é isso. Então, a gente também tem que se autoafirmar. Nós também precisamos ali estar nos validando. Se ninguém te validar, valide-se. Né? Eu falo, valide-se. Exato. E é engraçado, né, Dri? Todos os grandes inventos da história da humanidade, eles foram criados na simplicidade da confiança. Todos os grandes inventos mesmo, se você pegar as redes sociais, lá tem o Vale do Silício, lá na Califórnia, onde eles desenvolveram, eram dentro de chacras ali, de chacras não, dentro de garagens, né, pequenininhas, né, o Bill Gates começou assim, o Steve Jobs, o Mark Zuckerberg era um aluno de uma universidade, eles queriam se comunicar, então tudo começa numa intenção pequena e toma essa proporção gigantesca. Mas por quê? Porque ali estavam com a emoção certa, né, adequadas com aquilo que iam criar. E tinham esse sentimento. Agora, todos eles contam essas histórias de que as pessoas não acreditavam, de que as pessoas, né, julgavam, porque aquilo é você quem tem que acreditar. É você quem tem que realmente crer no seu produto, na sua vida. É você quem tem que crer nas suas ações, né? Seu sonho, a gente é testado pra caramba. Exatamente. Nós somos muito sonho, testados, né, na nossa vida. Sim. O quanto que a gente absorve esses sonhos, né? Eu queria ouvir, Dri, perguntas do nosso público. O pessoal podia fazer alguma pergunta sem que a gente ficasse só aqui. Sim, a Creuza disse que o namorado dela pegou e ela não pegou, né? Aquela doença que a gente sabe aí, né? Que eu não gosto nem de falar o nome. A Maria Ângela disse que faz 5 anos que ela não tem TV, né? Mas as pessoas da família ficam admiradas, né? E é isso, gente. A nossa família não está acostumada, né? Elas ficam ali naquela matrix, né? Então, pessoal, se não forem fazer perguntas, né, nós vamos nos encaminhando aqui para as considerações finais, né, Roberto? Tu tá louco aí para um descanso merecido, né? Eu acho que a gente já fez algumas reflexões aqui bem importantes. Em algum outro momento a gente volta falando sobre diversas coisas. Eu gosto muito, né? Podemos falar do Chico, espiritualidade, que é um assunto que nós já ficamos 2 horas falando, né, Roberto? É muito lindo. É verdade. Ontem eu vi a live dos arquétipos, ontem estava linda. E, pessoal, queria convidar também vocês para daqui às 21 horas, agora daqui às 21 vai ter os hologramas de autocura, que é um trabalho que eu desenvolvo aqui, gente, que a gente fica, né, trazendo a energia das mandalas dos arcturianos e também trazendo, né, fazemos meditações, né, e trazemos vários conhecimentos, né? E depois, às 22h22, no meu canal, Adriana Silveira, vai ter eu vou falar sobre a metafísica da saúde, onde eu vou estar trazendo hoje, né, as questões ligadas ao pulmão, né? Resfriado e as coisas, né? Inclusive o Covid, eu vou estar explicando o porquê dentro da metafísica que a gente, né, acaba ficando vulnerável a essa doença, né? Então vai ser bem legal. Espero vocês lá, né? Então, queria te escutar, meu amigo, por enquanto não colocaram nenhuma pergunta, queria que você fizesse as suas considerações finais aí, para a gente ir finalizando essa live linda aí. E você... Dri, você falou do Chico, né? Me lembrou uma história muito linda. Chico tem tantas histórias incríveis, né? Mas acho até que nós contamos na nossa live ontem lá dos arquétipos. O principal mentor espiritual dele, né, o Emmanuel, num dos livros de romance dele, narra um dos seus personagens na Terra. Os livros do Chico, eles são de uma fidedignidade a todo aspecto da realidade que assusta, né? Então, assim, nesse livro, o Emmanuel narra uma experiência que ele teve, ele foi um senador romano, e ali ele foi casado com uma mulher que no livro, né, ela atende pelo nome de Lívia. Quando ela desencarnou, ela conheceu todo aquele ambiente de espiritualidade, de amor, e ela soltou. Ela conseguiu realmente desgarrar-se da Terra, né? E conseguiu evoluir, ascender e foi. Numa das notas de bastidores desse livro, o Emmanuel confidenciou ao Chico
que depois dessa encarnação, ele ficou 4 séculos para poder rever a esposa dele, que era um espírito muito querido ao coração dele. 4 séculos no tempo da Terra, né? Esse tempo, 400 segundo ele anos. narra, Nossa. foi o tempo que ele levou para se perdoar. Foi o tempo que ele levou, através de várias vidas que ele teve na Terra, para reharmonizar o seu campo energético e emocional. Porque ele disse que nem que os seres quisessem levar ele até ela, ele não conseguiria enxergá-la. Então você vê, ela ali, durante 20, 30 anos, conseguiu soltar-se, se iluminar e se entregou, morreu morta na cova dos leões. E ele, um senador romano, né, extremamente orgulhoso, extremamente egóico, né, continuou e permaneceu agarrado à terra. Então você vê a importância que a gente tem de não querer vencer as batalhas da razão, de não querer impor, né? Porque a questão de impor, não tem problema conversar sobre as verdades do mundo ou sobre os assuntos do mundo. O problema de querer impor algo é com você mesmo, né? É como você fica cada vez mais egóico e treinando e vai condicionando, né, as tuas emoções a isso. Então é fundamental que a gente deixe a vida fluir mais, que a gente confie mais, né? Aqui agora no universo, que a gente entregue, né? Pessoas me perguntando, Roberto, e aí, você vai tomar a vacina ou não vai tomar? Você vai, sei que ou você não vai? Pessoal, confia. Eu tenho falado isso para todo mundo. Vamos confiar no universo. O que tiver de acontecer com todos nós, vai acontecer. E o universo vai nos encaminhar e vai nos levar ao que seja de melhor para a gente. Porque tem muito, né? Muitos sentimentos difusos, confusos, as pessoas com medo pra caramba agora. Vamos confiar, vamos ter calma e vamos confiar que o melhor vai vir para nossa vida. Valeu, Dri. Meu amigo, muito obrigada, tá? E eu quero falar para todos o seguinte, gente, a confiança, a segurança e a autoestima é uma escolha. Tá? Quando a gente se coloca à disposição do universo e faz as perguntas certas, né? Universo, o que se requer para que eu tenha mais confiança, mais segurança e mais autoestima, né? Quando a gente coloca o universo vai mostrando e o universo vai nos validando. Então, se você tiver com dificuldade de se validar ou com não conseguindo a validação do outro, que muitos buscam isso, né? Peça para o universo, ele vai dar um jeito de te validar e te mostrar que você está no caminho certo, que você está fazendo a melhor coisa e que você realmente tem um futuro brilhante. Basta você se conectar com isso. Então, eu sou muito grata, Roberto Silveira. Você sabe que você é um irmão para mim de alma, né? Eu tenho certeza que nós não temos o mesmo sobrenome por acaso, né? É uma conexão muito bonita aí que a gente tem, né? Com certeza vamos marcar outros momentos aí que eu adoro. Sei que tu anda muito cansado, né? E eu fiquei assim olhando para ti, deu até uma dó, meu Deus, tadinho, tá muito. Percebe-se o quanto tu tá cansado, mas para vocês verem, gente, tá? Ele poderia ter desmarcado, poderia ter pedido outro momento, mas não fez. Tá aqui firme e forte. E é por isso que a gente trabalha, gente. É por isso que a gente está aqui, né? A gente sabe, né, Roberto, que nós temos uma missão. A gente veio aqui, né, para fazer essa troca. Então, nós estamos aqui fazendo essa troca com vocês e vocês podem compartilhar isso com as pessoas e mostrar para elas, né? Elas têm escolha, escolha ser seguro, escolha ter confiança na vida, ter uma fé decidida e tudo vai mudar, tá? Gratidão, meu amigo, gratidão Obrigado, a todos, querida. tá? Fiquem Obrigado com por estar aqui com Deus. você, viu? Um lindo e iluminado dia e noite. Namastê. Tchau, tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau.